Retomados os trabalhos na Câmara de Araranguá. Demissões e admissões. Ações internas, principais, prioritárias, pelo menos até o dia 10, para que os novos assessores dos vereadores possam organizar os gabinetes para a primeira sessão ordinária no plenário Altíssimo Tournier, marcada, agendada, confirmada para o próximo dia 6 do mês de fevereiro, a primeira do ano. Ponto. Movimentos políticos que chamam a atenção também na nova mesa diretora do Legislativo Municipal Araranguaense, principalmente na ação ou nas ações do presidente da casa, né? O vereador Paulinho de Souza, do MDB, o mais votado do município na última eleição. Paulinho de Souza, presidente da Câmara. Ele está delegando, né, está criando uma certa autonomia política a mais para os demais membros da mesa diretora. Interessante, uma ação política importante e diferenciada. Prova do que eu estou dizendo, o trabalho já realizado em andamento do próprio secretário da mesa, o vereador Douglas Michels, do Progressistas, o responsável, né? Responsabilizado por essas demissões e admissões, e vai ser também o interlocutor, né? A ligação entre o Legislativo e o Poder Executivo. Um fator político diferenciado, sim, em relação ao início dos trabalhos na Câmara de Araranguá. Outro movimento político que chama atenção na mesa diretora, no comando de Paulinho Souza, é exatamente criar uma espécie de ligação a mais, uma aproximação é a palavra correta, uma aproximação diferenciada do Legislativo Municipal Araranguaense com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal e, por que não, com o Senado da República. Todos os vereadores que ali estão, de todos os partidos, obviamente têm as suas referências em todos esses níveis, né? De Assembleia, Câmara Federal e Senado da República. O próprio MDB do presidente Paulinho. Hoje tem aí uma meia dúzia de deputados estaduais, outros 3 ou 4, lembro aqui, deputados federais, e a própria Ivete Silveira, senadora da República. O Progressistas, né? Tem o deputado Zé Milton, que é daqui. Lembrando que o MDB, voltando, tem o deputado Thiago Zilli, que também é aqui da região, além dos demais. O Progressistas, além dos demais, tem o deputado Zé Milton Schaeffer, o senador Esperidião Amin, que tem frequentado Araranguá já de muitos anos, né? E os outros partidos também têm lá suas referências em todos os níveis, se não todos, pelo menos na maioria deles. E o presidente Paulinho quer mobilizar os vereadores para que eles tenham um incremento, uma atenção a mais em relação a isso, aos seus representantes, aos parlamentares dos seus partidos, para angariar, obviamente e corretamente, recursos para o município através de emendas, corretamente estarão agindo os senhores vereadores, né? E também, né, questões políticas. Vou dar aqui exemplos importantes para nós. Hoje nós temos 3 obras prioritárias, 2 em nível de governo federal. Revitalização do antigo trecho da BR-101, obra do governo federal, e a fixação da barra do rio Araranguá. 2 importantíssimas obras em nível de governo federal. E elas já estão bem encaminhadas lá em Brasília. A própria fixação, já existe dinheiro para isso lá em Brasília. Fixação da barra do rio Araranguá. Assunto que é falado aqui na nossa realidade, no nosso município, na nossa região, há mais de 100 anos. Que se fala. Existem registros de necessidade de fixação, registros históricos com mais de 100 anos, falando em fixação da barra do rio Araranguá. Observem os senhores, observem as senhoras. Então, existe dinheiro lá em Brasília para isso? Sim. O prefeito César já esteve lá tratando disso? Sim. Então, agora precisa de força política. Força política, né? Porque tudo está bem encaminhado lá em Brasília. A revitalização, da mesma forma,
prefeito César já esteve tratando disso lá no Distrito Federal. Tem recursos? Tem. Está bem encaminhado? Sim. Mas para que essas execuções aconteçam de forma efetiva, precisamos de força política. Entra novamente o trabalho dos senhores vereadores junto com os seus. Os projetos já estão em andamento, mas falta força política. Cabe aos senhores vereadores cobrar essa força política dos nossos representantes em nível de Assembleia e em nível de Câmara Federal para que isso possa acontecer. Governo do Estado, quarta ponte do Rio Araranguá, né? Por que não colocar aí na discussão ou trazer à tona, né, a baila, mais uma vez, a ligação de Ilhas a Barra Velha? Isso já foi tratado. Esse acesso já foi, inclusive, pelo que eu lembro, em determinado período, ele foi, inclusive, já existia esse caminho Ilhas Barra Velha. Depois acabaram deixando de lado. Por que não retomar esse projeto Ilhas a Barra Velha, né? Já que estamos falando também da quarta ponte, o prefeito César já disse, o governador Jorginho Melo não viabilizar esta obra da quarta ponte, o município tem condições e recursos para fazer a obra. Tomara que isso não aconteça, que os recursos do município de Araranguá fiquem e sejam usados para outras obras estruturantes no município, que não seja a ponte, que é uma responsabilidade do governo, ali, até porque ali é uma SC. Então, força política. Cabe aos senhores vereadores tratar com seus parlamentares sobre cobranças em relação a essas obras que eu citei aqui. E dei somente 3 ou 4 exemplos, né? 3. Uma obra do governo, 2 do governo federal e uma do governo estadual, mas que são extremamente importantes para Araranguá. E se está aqui em Araranguá, ou estarão aqui em Araranguá, com certeza também terão seus impactos em nível regional. Ponte, quarta ponte, é a estrada do mar, não a rodovia do mar, a avenida litorânea, interpraias, enfim, chamem como quiser, mas só para entender a importância da obra. A quarta ponte faz parte dessa antiga interpraias. A estrada da Barra Velha, Ilhas Barra Velha, da mesma forma, é o mesmo traçado. Então são obras importantes que devem ser colocadas nas pautas de conversações e cobranças aos senhores parlamentares. Então o presidente Paulinho Souza, né, está criando essa nova cultura de aproximação. Isso é muito importante, é bom. Achei interessante esta ação, este movimento político na Câmara de Araranguá, né, que os senhores vereadores comecem a se movimentar desde já para que essas obras, pelo menos aquelas que eu citei aqui agora, saiam do papel e através de representações, de representação política, de força política, de cobrança política nos níveis de Estado e de Câmara Federal, nós possamos neste ano de 2025, né, observar o início dessas obras, que são obras impactantes e que não serão resolvidas em apenas um ano, mas que pelo menos tenhamos, né, as devidas averiguações e as comprovações que elas tenham um início nesse 2025 que está apenas começando. Então existe tempo hábil para tudo isso e muito mais. Mas são ações e movimentos políticos na Câmara de Araranguá, através da nova mesa diretora, do início do trabalho do presidente o Paulinho Souza, do MDB. Estou gostando do início do ano legislativo em Araranguá. Observo muitas ações e boa vontade em relação a coisas que realmente são importantes para a comunidade de Araranguá, com reflexos para todo o extremo sul de Santa Catarina. Que bom que possamos estar começando o ano novo falando de ações propositivas, boas expectativas e ações que estão apenas iniciando, que podem refletir em somente coisas boas para todos nós.